Muito bem, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos adorando a Deus, o nosso Criador, nosso Senhor, e ver aqui a igreja animada, né? Louvado seja Deus. Né? Eu conversando aqui com o ancião, ele falei assim, essa igreja aqui tem que plantar outra igreja. Aí ele falou assim, já compramos um terreno aí e tal, estamos aí já mirando outro local maior para poder congregar, né? Realmente é uma ótima visão, né? Se não fosse assim, eu me referi dizendo o seguinte, ó, tem que plantar uma nova igreja, porque a igreja já está cheia aqui, né? E tem boa liderança para poder atingir um outro ponto aí, alcançar um outro lugar, um outro bairro, quem sabe, não alcançado. Mas já tem um plano aí, né? De um replantio, vamos dizer assim. Né? Parabéns à liderança, né, pelo trabalho que tem feito. Nós temos, irmãos, o EREV. O EREV é a escola de religião e escola de evangelistas que nós unimos agora. E o pastor Dennis Morgan e eu cuidamos dessa escola com a organização também do pastor Castilho, né? E essa escola é para preparar, né, melhor a liderança, preparar melhor os missionários para melhor servir. Então, se você deseja se aprofundar mais, conhecer mais, receber mais capacidade, então entra no EREV, tá certo? E lá no EREV, inclusive, nós temos proposto aulas também do MAP, né? Do Ministério das Possibilidades. Então temos aí pelo menos 2 vezes no ano aí pessoas especialistas nessa área também apresentando aulas lá, tá bom? Próximo encontro nosso vai ser dia 27, né? Lá na associação. A gente vai mandar os comunicados aí. Muito bem. Mas só uma correção, irmãos. Aqui no convite está 19h30, mas vai começar às 19h25. Pontualmente. Tá certo? Então como é que vai ser o programa? Às 19h25, né, vai entrar a equipe de louvor, vai dar as boas-vindas, vai fazer uma oração assentados pelo louvor, vamos cantar 2 hinos. Terminado o segundo hino, vamos ter um sorteio. Aí, em seguida, ao sorteio, o hino oficial em pé, a oração de joelhos, a mensagem musical e o estudo da palavra. Tá? Então, esse é o programa da noite. Então, nessa semana, vamos redobrar as nossas orações, viu? Clamando pelo derramamento do Espírito Santo. Tá certo? Ore e clame a Deus o derramamento do Espírito Santo sobre nós e sobre a comunidade que está sendo convidada. Porque se o Espírito Santo não atuar, ninguém se converte. Não é verdade? Então, nós necessitamos do Espírito Santo em nós e por nós. Né? Então, orem aí e vamos entregar os convites. Hoje, entregar os convites. Né? E podem entregar com força, com poder. O que vamos ter lá é algo nobre e grande, para a honra e glória de Deus. E cada pessoa que entrar lá vai ter sua vida transformada, viu? Por isso, leva seu marido, leva sua esposa, leva seus filhos, tá bom? Toca a trombeta. Né? E leva o povo. Leva nem que seja arrastado pelos cabelos assim, ó. Mas leva. Que depois vai te agradecer pelo resto da vida. Entende? Muito bem. Irmãos, vamos abrir a palavra? Eu não sei até que hora que vai o culto aqui, né? Vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 24. Tá igual a igreja dos negros na América, né? Diz que lá não tem hora para acabar, não. Mateus 24, versículo 36. 24, 36. Mateus 24, irmãos, é um sermão profético de Cristo. E nesse sermão, Jesus falou sobre os sinais da sua segunda vinda, de orientações. E deixa eu só abrir aqui. Estava procurando aqui. Mateus 24, versículo 36. Agora, antes de ler o texto, deixa a Bíblia aberta aí. Olhe para cá um pouquinho, por favor. Vamos tratar aqui sobre eventos finais, parte 1. Tá certo? E hoje nós vamos entender em que ponto estamos na história dessa terra, segundo a profecia. O que é que falta, afinal de contas, para Jesus voltar e pôr um fim ao sofrimento da terra?
Então nós vamos entender isso aqui hoje, com a graça de Deus. Veja, então a Bíblia fala que Cristo virá pela segunda vez. Só que agora a Bíblia fala que ele virá com poder e grande glória. Por quê? Porque da primeira vez ele deixou no céu a sua glória. E por que ele deixou no céu a sua glória quando nasceu da Virgem Maria? Porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Entende? Estando com a natureza pecaminosa. Então é por isso que ele deixou no céu a sua glória. Agora, quando ele voltar agora para buscar os seus filhos, ele vem com poder e grande glória. Então você já imagina o que vai acontecer com a humanidade. Especialmente com aqueles que em tempo de graça não entregaram a vida a Deus. Entende? Porque ninguém pode ver a Deus em glória e majestade e permanecer vivo, estando com a natureza pecaminosa. Então ele virá assim nas nuvens dos céus com milhões de anjos tocando trombetas. E vai ser o maior acontecimento de toda a história da humanidade. A volta de Cristo. A profecia fala que ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vencendo e para vencer. Ele não vem para salvar ninguém. Entende? Quando Cristo voltar agora, não vem para salvar ninguém. Ele vem só para buscar aqueles que em tempo de graça entregaram a vida a ele. Então você imagina por que vai ter uma lamentação geral no mundo no dia da volta de Cristo. Porque é tarde demais. Já não tem mais chance de salvação. Então, aí está a nossa grande esperança. Nossa maior esperança, irmãos, está aí, na volta de Jesus. A profecia fala que ele não vai pisar na terra, vai ficar nas alturas, nas nuvens, todo olho verá, e os anjos descerão até a terra para pegar os seus fiéis e levar a encontrar com ele nas nuvens. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então ele vem para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. Então, não se iluda com outra coisa, viu? O que vai pôr fim ao sofrimento da terra não é nem a direita e nem a esquerda. É a volta de Jesus. Nosso socorro vem de onde? Do céu. Então não se iluda com outra coisa. Agora veja, aqui está a linha do tempo. Aqui foi o momento da criação. Quando Deus criou nesse mundo aqui condições de vida e por último criou Adão e Eva, primeiro casal. Aqui foi o momento do pecado, quando infelizmente Adão caiu na desgraça do pecado. E foi a partir do pecado de Adão que Deus nunca mais foi visto por ninguém em glória e majestade. Antes do pecado, Deus era visto e adorado pessoalmente. Mas após o pecado, Deus nunca mais foi visto, até hoje. O pecado fez separação. Depois do pecado, o mundo foi piorando. E passou cerca de 2000 anos. E aí Deus mandou um juízo. Aconteceu o dilúvio. E acabou com toda uma geração. Restaram apenas 8 pessoas, Noé e sua família. Depois do dilúvio, passou mais cerca de 2000 anos. E aí outro grande acontecimento houve nessa terra. Cristo nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, como estava profetizado que ele viria. Ele veio, cumpriu a profecia. Sabe, irmãos, nossa maior garantia de que ele virá pela segunda vez é que ele já veio a primeira. E você percebe que a primeira vinda de Cristo aqui, marcou e dividiu nossa história. A nossa história é dividida assim, olha, antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Cristo passou mais cerca de 2000 anos. É o tempo que estamos vivendo hoje. Então hoje estamos vivendo há cerca de 6.000 anos que o pecado entrou na história desse mundo. Entende? Então há cerca de 6.000 anos atrás foi que Cristo nasceu, aliás, que Adão foi criado, e caiu na desgraça do pecado. Então estamos há 6.000 anos do pecado de Adão, aproximadamente, Agora, perceba que Cristo já veio uma vez aqui, quando veio aqui para lidar com o pecado, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, para vencer o diabo, E ele fez isso por excelência. Agora, na profecia bíblica aparecem 3 termos que chamam muita atenção da gente. Um deles que aparece na profecia é esse daqui, olha, últimos dias. Outro que aparece na profecia e chama atenção é esse aqui, tempo do fim. E outro é fim dos tempos ou fim dos dias. Esses 3 termos chamam a atenção da gente na profecia. Agora, qual o sentido deles na profecia bíblica? Quando na profecia aparece o termo últimos dias, aponta diretamente para o primeiro advento de Cristo e a sua morte na cruz. Ou seja, quando Jesus nasceu aqui da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, começaram os últimos dias da história do mundo. Então já estamos nos últimos dias há cerca de 2000 anos. Entende? Sabe que todo o povo de Deus do Antigo Testamento sabia que Jesus viria, Quando matava o cordeirinho, sabiam claramente o que representava. O Messias. E Cristo veio e cumpriu a profecia. Entende? E de lá para cá estamos nos últimos dias da história do mundo.
Agora, quando na profecia aparece o termo tempo do fim, aí já aponta para uma data bem específica, 1798. O que aconteceu em 1798? Ali o Papa Pio VI foi aprisionado e morreu no ano seguinte na prisão. E houve liberdade religiosa. Acabou a perseguição terrível do sistema papal aos cristãos. E segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, nesse ano começou o tempo do fim. Então, de lá para cá, estamos no tempo do fim. E quando aparece na profecia, então, fim dos tempos ou fim dos dias, aí já aponta para o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Então, estamos vivendo hoje entre o tempo do fim e o fim dos tempos. Porque estamos muito além de 1798. Né? Nós estamos em que ano? 2025. Mas, na verdade, não estamos em 2025. Nós estamos em 2029 para 2030. Né? Porque nosso calendário está errado. E tem cerca de 4 a 5 anos perdidos na história. Então estamos caminhando, irmãos, para a intervenção divina. Estamos caminhando para o fechamento da porta da graça e para a volta de Jesus, para buscar os seus fiéis. Então alegre-se, porque em breve Cristo virá. Né? Agora, aqui em Mateus 24, verso 36, olha aí. O que Jesus falou. Verso 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele falou assim, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Então, Cristo falou que sobre o dia e hora, ninguém sabe. Então, se alguém se levantar por aí, marcando data, você já sabe que ele não está bem da cabeça. Não é verdade? Porque Jesus foi muito claro, ninguém sabe. Ele falou assim, nem os anjos do céu sabem. Então, se nem os anjos do céu sabem, imagina o ser humano, né? Pois é. Mas o que chama atenção é quando ele fala assim, olha, nem o Filho. E agora? A pergunta é, ele sabia ou não sabia? E se ele sabia, estava mentindo? Irmãos, na verdade, Cristo como Deus que é, sempre soube, viu? Porque Cristo não é um ser criado. Escuta, Jesus é criador. Um dia se fez carne e habitou entre nós, mas não deixou de ser Deus. Quando nasceu da Virgem Maria, ele tomou a forma humana, mas não deixou de ser Deus. Então ele sempre soube, viu? O dia e a hora da sua segunda vinda. Quando ele nasceu aqui da Virgem Maria, ele veio cumprir uma missão. Nessa missão ele não poderia usar sua divindade, embora a divindade estava nele. Mas ele não poderia usar sua divindade, nem em benefício próprio, nem para vencer o diabo. Ele tinha que vencer como homem, para que onde Adão caiu e desgraçou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Então, o que ele está dizendo aí, se você olhar o contexto geral da Bíblia sobre esse assunto, ele está dizendo assim, olha, eu não vim revelar essas coisas para vocês. Isso aqui está a cargo do Pai. É o Pai que vai revelar o reino da glória. Isso está em Atos 1, versos 6 e 7. Quando ele fala isso aqui, está a cargo do Pai. É Ele que vai anunciar o dia e hora da minha segunda vinda. Eu não vim revelar isso para vocês. Mas ele sempre soube, porque ele é Deus. Entende? Muito bem. Agora, em Mateus 24, versículo 3, olha aí, verso 3. Acompanha comigo aí, Mateus 24, verso 3. Diz assim, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles perguntaram assim, qual o sinal da tua segunda vinda? E quando vai acontecer essas coisas? Claro que essa pergunta foi feita em relação ao que Cristo falou um pouquinho antes. Olha o capítulo 24, verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então imagina essa cena, né? Cristo estava saindo do templo, os discípulos chamaram ele de volta. E falou, Senhor, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. Olha essa estrutura, que coisa magnífica. E era uma fortaleza mesmo o templo, viu? Era de pedras, mármore, pedras preciosas. E Cristo falou assim, ó, tudo isso aqui vai para o chão. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso não cabia na cabeça deles. Entende? Mas olha agora uma outra cena interessante. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Aqui Jesus estava em cima do Monte das Oliveiras e contemplando Jerusalém.
E no verso 19 e 41, Lucas 19 e 41. Veja que cena. Diz assim, ó. Lucas 19 e 41. Lucas 19 e 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, fez o quê? Chorou. Então imagine essa cena, Cristo em cima do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, e chorando, e chorando, e chorando. Ele não só chorava, mas ele começou a conversar com a cidade. Olha o versículo seguinte. E dizia, há se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto, seja encoberto aos teus olhos. Verso 43. Pois sobre ti virão dias, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Verso 44. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, por que Cristo chorava? Porque ele viu o futuro. E ele viu claramente que Deus emitiria um juízo tremendo sobre a cidade. Entende? Ele viu, irmãos, que o Espírito Santo seria retirado da cidade. Entende? E você pode imaginar o que acontece com um lugar onde o Espírito Santo não está? A desgraça é total. O diabo toma conta da humanidade e as paixões humanas são soltas. Porque, irmãos, o Espírito Santo é o agente refreador das paixões humanas. Escutem. Se ele não estivesse agindo nesse mundo, esse mundo não existiria mais. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo, viu? Que age na consciência humana e convence do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Ele é, repetindo, o agente refreador das paixões humanas. E Cristo viu, irmãos, que o Espírito Santo seria retirado de lá. E a desgraça seria total. E por isso que ele chorava. Porque viria esse juízo sobre a cidade de Jerusalém, a cidade amada dele. Irmãos, hoje tem ogivas nucleares, bombas atômicas tão poderosas, que se uma delas for detonada, compromete o mundo todo. E para uma pessoa entupida de orgulho, de inveja, de egoísmo, detonar uma bomba dessa não custa nada. E por que não detona? Porque o Espírito Santo ainda está na terra. Deus tem um plano ainda. Tem pessoas sinceras para serem alcançadas. Entende? A porta da graça ainda está aberta. A profecia relata assim, olha, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos. É a proteção e a misericórdia de Deus ainda sobre nós. Entende? Hoje, irmãos, tem pessoas que têm ódio no coração. Ódio. Ódio mortal. Que tem vontade de matar a outra pessoa. Mas o Espírito Santo lhe toca a consciência. Ele fala, puxa, eu não posso fazer isso. E acaba não matando. Mas mesmo assim, você percebe quantos assassinatos existem no mundo por dia? Então imagine você se o Espírito Santo não estivesse trabalhando no coração humano. A pessoa ia matar dando risada, sem sentir nada. Então graças a Deus pelo Espírito Santo, viu? Que segura as paixões humanas. Hoje, irmãos, tem marido, tem vontade de trair a esposa. Mas o Espírito Santo lhe toca a consciência. Ele fala, puxa, eu não posso fazer isso. E acaba não traindo. Mas mesmo assim, com o Espírito Santo trabalhando, veja quantos maridos têm traído suas esposas. Então, irmãos, graças a Deus pelo Espírito Santo, que trabalha na consciência. Por outro lado, irmãos, tem esposa que tem vontade de trair o marido. E o Espírito Santo lhe toca a consciência. E ela fala, puxa, eu não posso fazer isso. E acaba não fazendo. Mas mesmo assim, vejam quantas mulheres têm traído seus maridos. Entende? Então veja a importância do Espírito Santo na terra. E Cristo chorava não era por acaso. Está vendo? Ele chorava porque ele viu que o Espírito Santo seria retirado da cidade. E a desgraça seria total. Por isso que ele chorava. Aí o que ele fez? Ele chamou os seus fiéis, os seus discípulos em particular, e ele começou a orientá-los para que não fossem apanhados de surpresa quando a cidade recebesse o juízo de Deus. Veja a orientação dele. Lucas 21, verso 20. Aqui está a orientação de Cristo, 21, verso 20 de Lucas, para os seus fiéis. Lucas 21, verso 20. Olha o que Cristo falou aqui, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada ou cercada, né, de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, o sinal para eles era o quê? Quando vocês perceberem a cidade cercada de exércitos, pode saber que está perto o juízo. Está perto a desgraça. Verso 21. Então,
Os que estiverem na Judéia, façam o quê? Fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, façam o quê? Retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Aí ele explica por quê. Verso 22. Porque esses dias são de quê? De vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Verso 23. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos, ou seja, escravos, para todas as nações. Aí diz aqui, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, irmãos, Jesus Cristo chamou seus fiéis e falou assim, ó, presta atenção no cerco. Fiquem atentos ao cerco. Esse é o sinal para vocês. Quando vocês perceberem Jerusalém cercada de exército, pode saber que está perto o juízo. Então, ó, dá no pé. Irmãos, vamos aqui para a tela. Veja, aqui está a linha do tempo. No ano 31 do nosso calendário, ano 31, Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu, onde está hoje como nosso advogado, como nosso intercessor. Então essa orientação que ele deu aqui para os seus fiéis sobre o juízo foi do ano 31 para trás, certo? Porque no ano 31 ele morreu, né? Pois é, quando foi no ano 66, depois da morte de Cristo, irmãos, veio de Roma o general Sestio com um exército pesado e cercou Jerusalém. E cercou de tal forma que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Mas de repente, por motivo político, Sestio recolheu o exército e voltou para Roma. Quando aconteceu isso, os discípulos está aí o sinal. Está aí o sinal. E deram no pé. Todos os cristãos saíram de Jerusalém. Todos. E quando foi 4 anos mais tarde, no ano 70, aí veio de Roma novamente, só que agora o general Tito, com um exército pesado, e pela segunda vez cercou a cidade. E foi aqui, no ano 70, que o Espírito Santo foi retirado da cidade. E a desgraça, irmãos, foi tremenda. Quando você lê o relato da época, você fica assim, extasiado de ver. Só dentro da cidade de Jerusalém morreu mais de 1.100.000 pessoas. E ali, o historiador Flávio Joséfos comenta que, depois de um bom tempo de cerco e mortandade, os soldados entraram na cidade para ver se encontravam alguém vivo. Aí encontraram uma mulher aparentemente saudável. Aí perguntaram para ela assim, cadê sua comida? Disse, não tenho. Como é que a senhora está saudável? Cadê seu estoque de comida? Disse, não tenho. Cadê sua comida? Disse, não tenho. E com muito aperto ela foi até o fogão, puxou a bandeja e mostrou a metade do filho. E ele descreve lá que muitas mães comeram seus próprios filhos, para não morrerem de fome. Então você imagina a situação que foi ali na cidade no ano 70. Você veja, e ali, irmãos, o templo, que era uma fortaleza, pegou fogo. E ninguém sabe explicar até hoje como é que um monte de pedra pega fogo. Mas pegou fogo, e não só pegou fogo, mas ruiu, caiu, como Cristo falou, não vai ficar pedra sobre pedra. O que tem hoje lá são os escombros, que você vê lá, chamado Muro das Lamentações, que os judeus ficam lá fazendo suas orações, colocando seus pedidos ali. Foi ali, irmãos, no ano 70, que acabou o sacrifício de cordeiros, sabiam? De lá para cá nunca mais foi feito sacrifício de cordeiro. Veja, os judeus ortodoxos até hoje não aceitam Cristo como sendo Messias. Mas não praticam mais sacrifício de cordeiro. Você fala, por quê? O que aconteceu? Foi por causa da destruição do templo. Porque, irmãos, o templo era o centro da vida judaica. E foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Até hoje. Então ali se cumpriu o primeiro grande sinal da volta de Cristo. Irmãos, aqui está o primeiro grande sinal da volta de Cristo. Agora, qual foi o segundo grande sinal que ele mencionou, que aconteceria após a destruição de Jerusalém? Veja Mateus 24, verso 21. 24, verso 21. Aqui está o segundo grande sinal que ele mencionou. 24, verso 21. Ele fala assim, ó. 21. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E nem haverá jamais. Então Cristo fala que a partir do ano 70, irmãos, viria uma grande tribulação, uma grande aflição sobre os fiéis, como nunca tinha havido na história. E nunca haveria outra na história. Essa grande tribulação foi grande mesmo. Por quê? Porque ela foi do ano 70 até 1773. Veja, foram 1703 anos de perseguição ferrenha. Os cristãos não tinham sossego.
Essa grande perseguição envolveu Roma pagã e Roma cristã. Você sabe que Roma pagã, Roma imperial, governou o mundo por mais de 500 anos. E os imperadores eram cruéis. Eles queriam reverência e culto. E quem não se curvava perante eles era torturado e morto. Por isso que o apóstolo Paulo foi degolado. Quem mandou fazer isso? O imperador romano. Porque Paulo não quis se curvar diante dele. Veja, Tiago, apóstolo de Cristo, também foi o quê? Degolado. Eram cruéis. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entende? Bartolomeu foi amarrado no rabo de um cavalo e foi esfolado vivo até a morte. E assim, o próprio Cristo foi crucificado na época de quê? De Roma imperial. Né? Que a cruz era a pena de morte romana. Então eram cruéis. Os cristãos não tinham sossego. Aí quando foi no ano 476 depois de Cristo, caiu o Império Romano. E surge a Europa Ocidental. E no meio da Europa Ocidental surge quem? Roma cristã. Agora governada pelo sistema papal. E aí continua a desgraça. Né? Que foi no ano 538, aqui, que o sistema papal recebeu supremacia. Poder político e religioso nas mãos, para mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordasse com suas doutrinas. E se valer dos tribunais civis. Por isso que a desgraça foi ferrenha. Quem não obedecia o comando papal era julgado e condenado pelos tribunais civis. Então, irmãos, foi um período muito terrível, que ele continuou a tribulação, né? E só aqui, em 1798, foi que o Papa Pio VI foi aprisionado pela Revolução Francesa e morreu no ano seguinte na prisão. Então, veja, aqui acabou a perseguição ferrenha, o domínio, né, do sistema papal. Mas por que a grande tribulação não vem até aqui, mas até aqui? Porque foi em 1773 que o Papa Clemente XIV, pressionado pelos governantes, retirou todos os jesuítas dos países. Sabe que os jesuítas eram capangas do sistema papal para domínio político e religioso ao redor do mundo. Então, notem que nós aprendemos na escola, né, na história, que os jesuítas eram o quê? Pessoas boazinhas, né, que catequizavam os índios. Mas nunca foi verdade isso. Entende? Os jesuítas eram pessoas capangas para domínio político e religioso do mundo. Entende? Mas aqui, então, o Papa Clemente XIV retirou os jesuítas de todos os países. E o povo respirou aliviado. Então, até aqui se cumpriu o segundo grande sinal, a grande tribulação. Agora, o que foi que Cristo falou que aconteceria depois da grande tribulação? Veja aí, verso 29. 24, verso 29. Olha aí. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E que mais? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 4 grandes sinais ele menciona aí, logo depois da grande tribulação. Veja, a grande tribulação veio até aqui, ó. Ele fala, logo em seguida, o sol vai se apagar e a lua não vai dar claridade. E quando aconteceu isso? Aqui, ó. 19 de maio de 1780. Entende? Às 10 horas da manhã, o sol se apagou. Mas se apagou de tal forma que não se podia enxergar uma folha de papel branco a um palmo do olho. Ou seja, o dia ficou muito mais escuro do que uma noite. Por quê? Porque não tinha estrela, nem lua. Então o povo ficou apavorado. Porque era trevas. Diz que as galinhas foram para os puleiros. Os pássaros noturnos emitiam seus cantos. E essa escuridão foi das 10 da manhã até depois de meia-noite. Sem sair lua nem estrelas. O astrônomo inglês chamado Herschel, ele escreveu assim, olha, o dia escuro sempre será lembrado, mas nunca será explicado. Porque não houve eclipse. Aí quando foi depois de meia-noite, a lua saiu. Porém vermelha como sangue. Uma cruz negra no meio. E 2 traços em volta paralelos da cor do arco-íris. E o povo ficou desesperado sem saber o que acontecia. Mas ali 2 grandes sinais estavam se cumprindo. O escurecimento do sol e da lua. Aí o que ele fala que vem em seguida? A queda das estrelas. Quando foi isso? Aqui, ó. 13 de novembro de 1833. Houve a maior chuva de meteoros já registrada até então. Então aqui se cumpriu, irmãos, a queda das estrelas. Você sabe que o relato científico da época diz o seguinte, que a noite ficou muito mais clara do que um dia.
E eles relatam que era como se fosse uma cachoeira de estrelas entrando na atmosfera. E que essa queda das estrelas foi vista em todos os continentes da Terra. Todo o mundo viu. Mas a maior chuva foi onde? Na Nova Inglaterra. Então aqui se cumpriu, irmãos, a queda das estrelas. Agora, em seguida ele fala que aconteceria o quê? Vamos ler de novo, verso 29. Ó. 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e o que mais? Os poderes do céu serão abalados. Então aqui ele fala sobre o abalo das potestades. Tá vendo? Isso aqui já se cumpriu? Ainda não. Ainda não. Então só falta isso aqui, ó. O abalo das potestades. Até aqui se cumpriu tudo. Agora, quando é que vai ser o abalo das potestades? Irmãos, o abalo das potestades vai se dar bem perto da volta de Cristo. Já no início da 7ª praga. Você sabe que a 7ª praga vai fechar a porta da graça e vai cair 7 pragas na terra. E depois da 7ª praga acontece a volta de Jesus. Então, o abalo das potestades vai se dar quando? No início da 7ª praga. A 7ª praga vai ser uma chuva de pedras que vai cair do céu de cerca de 30 a 40 quilos. A 7ª praga. Mas, a profecia fala, irmãos, que quando se fechar a porta da graça, vai acontecer um período de angústia terrível para o povo de Deus. Por quê? Porque nós não vamos perceber que se fechou a porta da graça, senão quando cair a primeira praga. E quando fecha a porta da graça, quem está salvo? Está salvo. Quem está perdido? Está perdido, não tem mais o que fazer não. Então, quando cai a primeira praga, aí vem, puxa vida, agora, estou salvo ou estou perdido? Começa a angústia. Que Ellen White, revelada por Deus, compara com a angústia de Jacó. Porque Jacó, quando foi encontrar o irmão dele, ele não sabia se seria perdoado ou o irmão mataria ele. Então ele passou por uma angústia terrível. Então Ellen White compara essa angústia com a angústia de Jacó. Essa angústia vai se avolumando, por quê? Porque os incrédulos e os religiosos, que nunca aceitaram o sábado como dia santo, vai se unir, diz a profecia. Vai dizer que as pragas estão caindo porque tem um povo que não quer aceitar o domingo como dia de guarda. E vai marcar um decreto de morte para os fiéis que guardam o sábado. E a profecia fala que quando estiverem zombando dos fiéis e prontos a matarem os fiéis, de repente Miguel se levanta no céu para defender os seus filhos. E Miguel é um dos nomes dados a Cristo somente em contexto de batalha. E aí quando Miguel se levanta no céu para defender os seus filhos, aí toda a natureza entra em convulsão. Diz a profecia que o céu todo fica em trevas. Trevas, trevas. E os ímpios ficam desesperados e se esquecem do golpe de morte. Aí, em meio às trevas, aparece um espaço claro no céu, de glória, indescritível, de onde vem a voz de Deus como a voz de muitas águas. E quando Deus fala do céu com a voz como de muitas águas, só os fiéis entendem. E quando ele fala do céu com a voz como de um grande trovão, só os ímpios entendem. Então ele vai falar do céu com a voz como de muitas águas, assim, olha, olhai para cima. E quando ele fala do céu com a voz como de muitas águas, olhar para cima, só os fiéis entendem. Aí os fiéis olham para cima. Por essa fenda nas nuvens contemplam Jesus vitorioso, como Estevão contemplou quando estava sendo apedrejado. Aí recobra o ânimo do povo de Deus. Aí o céu se fecha novamente. Aí relâmpagos terríveis estalam nos céus, trovões, tempestades, furacões, terremotos, maremotos. O mar começa a ferver como uma panela e joga pedras na terra. E tudo sai fora do seu curso normal. O sol nasce à meia-noite e some. Nasce e some. Nasce e some, como o olho vingador todo-poderoso. Os rios param de correr. As ilhas e as montanhas se removem de seus lugares. Tal é a sacudidura da natureza. E em meio à convulsão da natureza, acontece uma ressurreição especial. Isso antes de aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Aí acontece uma ressurreição especial. Ou seja, todas as pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, diz a profecia. Todos que morreram salvos de 1844 para cá, aguardando a volta de Cristo, ressuscitam. E juntos com esses aqui, vai ressuscitar também o grupo que traspassou Cristo, que participou do julgamento injusto e da morte dele na cruz. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, os soldados romanos, que julgaram injustamente, que bateram em Cristo, cuspiram nele e humilharam ele. Esse grupo aí, irmãos, já morreu uma vez. E vai ressuscitar antes da volta de Cristo, para ver quem foi que eles mataram vindo no céu em glória e majestade.
Aí quando Cristo se aproxima mais da terra, eles não suportam a glória de Cristo e morrem novamente, com todos os demais ímpios que estiverem vivos. E 1000 anos depois da volta de Cristo, eles ressuscitam com todos os perdidos, para ver por que não foram salvos, e vai ser condenado com fogo e enxofre. Vai morrer pela terceira vez. Então, esse grupo que participou da morte de Cristo, do julgamento injusto da morte de Cristo, vai morrer por 3 vezes. Essa ressurreição especial está escrita onde? Em Daniel 12, verso 2, Mateus capítulo 24, aliás, capítulo 26, verso do 50, do 64, né? Do 50 em diante, mas especialmente 64. E está também em Apocalipse 1, verso 7. Aí, irmãos, o que acontece? Acontece essa ressurreição especial, né? E aí, então, a 7ª praga acontece. Começa a acontecer a 7ª praga. A chuva de pedras. Então, é uma angústia terrível, uma tribulação terrível que os cristãos vão passar, os que estivermos vivos, né? Mas aí Deus vai anunciar do céu, com a voz como de muitas águas, ou seja, só para os fiéis, o dia e a hora da volta de Cristo. Aí, quando Deus anuncia do céu o dia e a hora da volta de Cristo, aí, irmãos, com a voz de Deus é que abala os poderes dos céus. Aí abala, irmãos, sol, lua, estrelas, planetas, abala tudo. Então a abala das potestades não aconteceu ainda. Só falta isso. Estão entendendo? Vai acontecer só ali no início da 7ª praga. Né? E Deus vai anunciar só para os fiéis, nesse contexto aí, que vai trazer alívio, né? E ânimo aos fiéis que estão ali numa situação complicada. E agora, caminhando para a segunda parte e parte final, veja, para você entender alguma coisa no meio atual, no meio disso aqui, veja aqui, ó. Em 1620, veja, em 1620, os pais peregrinos colonizaram os Estados Unidos. Aqui surge a segunda besta do Apocalipse. Estados Unidos. Aí foi ganhando poder. Quando foi em 1776, proclamaram a sua independência. Quando foi em 1789, estabeleceram a sua Constituição, baseada na liberdade, né? E quando foi aqui em 1984, se cumpriu a profecia. As duas bestas deram as mãos. Vaticano e Estados Unidos se uniram. E de lá para cá, irmãos, uma besta trabalha em função da outra para quê? Para curar a ferida mortal e voltar à perseguição. Para formar a imagem da besta. Entende? Então hoje, irmãos, está em andamento o processo do diabo com as duas bestas. Com Estados Unidos e Vaticano. Hoje está em processo. Para quê? Para, depois que consolidarem o ecumenismo e darem as mãos ao Estado, forma a imagem da besta. Aí volta a perseguição. Entende? Aí a lei dominical vai ser lançada a ferro e fogo. E quem não aceitar não vai poder comprar nem vender nada. Aí então vem o alto clamor, a chuva serôdia, e em seguida se fecha a porta da graça. Aí cai 7 pragas e Cristo volta para buscar os seus fiéis. Bem, agora que vimos isso aí, vamos ler agora, irmãos, a parte final que está em Apocalipse 6. Diz que nós entendemos hoje em que ponto estamos na história da humanidade, né? Apocalipse capítulo 6. Aqui, irmãos, fala sobre os 7 selos. E capítulo 6, verso 12, fala sobre o 6º selo. A abertura do 6º selo. E aqui, no capítulo 6, verso 12, mostra quando foi aberto o 6º selo. E você sabe que Cristo vai voltar dentro do 6º selo. Escuta. Quando for aberto o 7º selo, já estaremos de viagem daqui para o céu. Uma viagem de 7 dias, diz a profecia. E vamos passar pelo túnel de Órion, até chegar no 3º céu, onde está o paraíso de Deus. Então vamos ler aqui quando foi aberto o 6º selo. Verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E sobreveio o quê? Grande terremoto. O sol se tornou o quê? Negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Paremos aqui. Então, irmãos, o que marcou a abertura do 6º selo foi o quê? Um grande
terremoto. E quando foi que se deu esse grande terremoto? Aqui, ó. Olha quando foi aberto, irmãos, aqui, o sexto selo. Entende? 1755. É o grande terremoto de Lisboa. E de lá para cá, todos os acontecimentos estão dentro do sexto selo. Todos os acontecimentos. Por isso que fala aqui, irmãos, que houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina. Quando foi isso? E a lua toda como sangue. Quando foi isso? As estrelas caíram do céu. Quando foi isso? Tá vendo? Então você percebe que todos os acontecimentos aí estão dentro do sexto selo. E Cristo volta dentro do sexto selo. Para buscar os seus filhos. Entende? Então você percebe que estamos bem perto da intervenção divina. Isso sem alarmismo nenhum. Essa é a verdade profética. Entende? Em breve Cristo virá. E a volta dele está descrita onde? No verso seguinte aí, no verso 14. Olha aí. 6, verso 14. Ó. E o céu recolheu-se como o quê? Como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram o quê? Movidos do seu lugar. Paremos por aqui, ó. Diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho quando se enrola. O que é pergaminho? Couro de animal. Antes de existir papel, usava couro de cabrito, couro de ovelha, para escrever. Aí enrolava. Quando ia ler, desenrolava aquele couro. Diz que o céu vai se enrolar como um couro quando se enrola. E todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tal é a sacudidura que vai ter. E aí o que acontece, irmãos, no verso seguinte aí, ó. Verso 16, ó. Aliás, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e dos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconderam-os da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Você percebe agora o desespero, irmãos, um desespero tremendo nos ímpios, naqueles que em tempo de graça não entregaram a vida a Deus. Meus amigos, Cristo virá devagar. Diz a profecia assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse que vai acontecer no céu? É uma nuvem da metade da palma da mão de um homem. Essa nuvem que vai aparecer ao Oriente, ela vai... diz que a borda da nuvem é como fogo. Por cima da nuvem, o arco-íris. E é uma nuvem viva. Uma nuvem de anjos. No meio da nuvem, Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa nuvem vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo até tomar conta de todo o céu. Então Cristo vem devagar, percebe? Não vai ter nenhum míssil para interceptar. E então, irmãos, vai haver uma lamentação na terra. Tremenda. Talvez tenha que mudar aqui, né? Alô, som, teste. Então vai ter uma lamentação tremenda na terra, em todos aqueles que em tempo de oportunidade não aproveitaram, não entregaram a vida a Deus. Sabe, endureceram o coração ao toque do Espírito Santo. Agora não tem mais o que fazer. Não tem mais salvação. Porque a porta da graça já se fechou. Então, irmãos, por um lado vai ser uma alegria eterna para os fiéis. Por outro lado, um horror eterno para os ímpios. Entende? Sabe, você e eu fomos chamados para uma caminhada espetacular, viu? Mas muitos têm deixado as fileiras de Deus. Escutem, muitos que já estiveram na igreja não estão mais. Foram sacudidos. E na sacudidura, caíram fora das fileiras de Deus. E Deus chamou você e eu para perseverarmos, viu? Perseverarmos na fé. Irmãos, Deus não chamou ninguém para o fracasso. Ele chamou para a vitória. Entende? E Ele dá condições. Agora precisamos de uma coisa, vigiar e orar. Porque a vontade de entrar no céu está pronta. Mas a carne é fraca. E é mesmo. Entende? E grandes homens, grandes mulheres têm caído. Vocês sabem disso.
sabe? Mas Deus chamou você para perseverar. Irmãos, nenhum covarde vai entrar no céu, sabe? Deus quer pessoas que não se comprem e nem se vendam. Deus quer pessoas que sirvam a Ele com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho. É assim que Deus quer. Veja, nenhum covarde vai entrar no céu, diz a Bíblia. Está escrito isso. Apocalipse 21, verso 8, fala que nenhum covarde vai entrar no céu. Então, irmãos, Deus chamou você e eu para perseverarmos na fé e honrarmos o nome dEle, guardar os seus mandamentos por amor a Cristo. É para isso que Deus chamou você e a mim. Entende? Agora, você pensa de que lado você vai estar? Entende? Naquele grupo que vai dizer assim, olha, chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Ou vai estar no grupo que vai dizer assim, olha, louvado seja Deus, chegou o dia da minha partida daqui para o céu. Entende? Muitos têm caído fora das fileiras de Deus. E Deus está chamando você, viu? E eu vou ler o último verso dessa manhã, que é um apelo que Deus faz para você e para mim. Lucas 21, 28. Aqui está o apelo de Deus para nós. Lucas 21, verso 28. Claro que eu cortei uma parte aqui final, devido ao tempo nosso, mas esse é o último verso que vamos ler. Lucas 21. E o versículo agora 28. Aqui Jesus Cristo disse assim, olha. 21, verso 28 de Lucas. Veja aí. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, faça o quê? Exultai e erguei a vossa cabeça. Por quê? A vossa redenção se aproxima. Veja, ao começarem essas coisas a acontecer. E já começou há muito tempo. Tá certo? Exultai e erguei a vossa cabeça. Erguei a vossa cabeça. Olhai para cima, disse ele. Porque a vossa redenção se aproxima. Agora, o que quer dizer com isso? Olhai para cima, erguei a vossa cabeça. Porque o nosso socorro vem de onde? É de cima. Irmãos, nunca foi tempo de você olhar para baixo. Mas tem um tempo que não é para olhar para baixo, é agora. Por quê? Estamos bem perto da intervenção divina. Agora, o que significa olhar para cima? É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que Deus está no comando. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso é olhar para cima. Entende? Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Olhar para cima. Entende, irmãos? Nossa tendência é olhar para baixo. A nossa tendência é socorrer onde dói. Está doente, corre, leva ao médico, vai morrer. E não faz nenhuma oração. Confia mais no médico do que em Deus. Percebe? Então, olhar para cima significa o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A comunhão, a sintonia com Deus. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ainda existe. Ele foi derrotado, mas não foi destruído ainda. Vai ser destruído com fogo e enxofre, está escrito. Mas não foi destruído ainda. Ele está a operar. Entende? Por isso, nós precisamos vigiar nossa própria vida. Você foi chamado não para vigiar a vida dos outros, mas a própria vida. Entende? Porque mesmo estando na igreja, pode ficar de fora do reino dos céus. Por isso, irmãos, Deus está chamando cada um aqui a comunhão com Ele. Entende? A buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Mas enquanto Jesus não volta, Ele quer que você seja uma testemunha dEle, fiel. Entende? Um instrumento dEle para ajudar as pessoas a conhecer o caminho de volta ao céu. Irmãos, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Nós sabemos em detalhes tudo o que vai acontecer, não sabemos? Pois é, mas o mundo aí não sabe. O povo não sabe de onde veio, nem onde está e nem para onde vai. O povo está igual a barata tonta assim, ó. Já viu uma barata tonta? Fica assim, ó, dando volta em torno de si mesma. Assim está o povo. Não sabe para onde vai. E nós sabemos. E Deus confiou a você e a mim a palavra da pregação. Sabe? Para que possamos ajudar as pessoas a conhecer o caminho de volta ao céu.
Assim como Deus usou alguém um dia para te ajudar, para me ajudar, Deus quer usar também você. Por isso Deus está te chamando. E essa é a grande oportunidade, viu? Vamos ter uma semana especial, aí a semana que vem, e você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora eu pergunto, você gostaria de orar a Deus nessa manhã e falar, Senhor, eis-me aqui? Senhor, eu entendi a tua palavra, e eu quero me preparar melhor para o teu reino, Senhor. Eu quero abandonar minha velha vida por completo. Quero me firmar na caminhada cristã. Quero que o Senhor me ajude com o Espírito Santo. E quero ser um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor me use para alcançar pessoas para o teu reino. Você gostaria de orar assim ou não? Quantos gostariam de orar de coração e fazer essa entrega, né? Então fique em pé se você deseja. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Então vamos orar, irmãos, para que Deus nos ajude, né? Querido Pai Celestial, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. E até aqui, Pai, o Senhor nos firmou no teu caminho. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai, com o Espírito Santo, para que possamos marchar com passos firmes, servindo ao Senhor com interesse de coração. Nós queremos te honrar, Pai, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho. E para isso pedimos claramente a nossa fé. Faze, ó Pai, de cada um aqui um gigante na fé e uma testemunha fiel do Senhor. Ajuda, Pai, para quando Jesus voltar, para buscar os teus fiéis, que todos nós, pela tua graça, misericórdia e providência, estejamos preparados. Mas, ó Pai, suplicamos que o Senhor abençoe nossa família aqui representada, a nossa casa, Pai. Visita a esposa, Pai. Visita o marido. Abençoa os filhos. Trabalha, Pai, em cada coração. Faze, ó Pai, o que for necessário. Mas não deixe que nossos parentes, nossos queridos fiquem de fora do teu reino. Mas opera com o Espírito Santo na vida de cada um. E ajuda para que se convertam ao Senhor nosso Deus. E hoje, Pai, ao entregarmos os convites, que o Senhor vá à nossa frente com os teus anjos, com o Espírito Santo, abrindo portas e corações. E que na semana que vem tenhamos muitas pessoas sinceras conosco, se preparando para o teu reino. Assim entregamos em tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.